nós vamos falar sobre polígonos. Então, nós vamos começar com a definição. A definição de polígonos diz que são todas as figuras geométricas planas, ou seja, não tem nenhuma dimensão, e fechadas, formadas por segmentos de reta. Mas o que significa isso? Então, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o significado da palavra polígonos. Então, poli significa muitos e gonos significa ângulos. Então, é uma figura plana que possui muitos ângulos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de polígono. Então, ele diz que, a definição diz que é uma figura plana. Então, nós temos aqui uma figura plana, ou seja, ela não tem dimensão. E que ela é formada por segmentos de reta. Então, ó, segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, segmento de reta, ok? E ela é fechada, então ó, a figura ela não é aberta. Então, aqui nós temos alguns exemplos de polígonos, ok? Alguns são chamados de polígonos regulares e outros de polígonos irregulares, ok? Como esse daqui, por exemplo, é um irregular. Nesse daqui, ó, ele é formado por segmentos de reta, porém ele é aberto aqui, ó. Estão vendo? Então, neste caso aqui, ó, ele não é um polígono. E este outro aqui, ó, também não é um polígono. Por que ele não é um polígono? Porque ele tem, ó, segmento de reta, porém ele tem uma linha curva aqui, ó. E um polígono, ele é formado por retas, por segmentos de reta. Então, essa linha curva aqui, ó, faz com que essa figura aqui, ela não seja um polígono, porque ela não está dentro da definição, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as partes de um polígono, né? Então, o polígono, ele tem algumas partes que a gente precisa saber. Então, quais são essas partes? Então, nós temos aqui um exemplo. Então, primeiro, esses pontinhos, eles são chamados de vértice, ok? Então, esse pontinho aqui, né, ó, aqui é o encontro de dois lados. Então, esse pontinho aqui é chamado de vértice do polígono. Depois, nós temos o ângulo. Então, observem que essa figura aqui, ó, eu tenho ângulo, 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 ângulo e ângulo. E não menos importante, nós temos os lados de um polígono, tá bom? Então, nós temos os vértices, o ângulo e os lados, que é o contorno do polígono. Os polígonos, eles podem ser classificados, tá? De acordo com o quê? Eles são classificados e nomeados de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Então, o primeiro que nós vamos ver aqui é o triângulo. Então, ó, triângulo vem de 3. Então, aqui eu tenho, ó, um vértice, 2, 3 vértices. 1, 2, 3 ângulos. 1, 2, 3 lados. Aqui é a mesma coisa, então eu tenho 1, 2, 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados. E aqui novamente um outro tipo de triângulo que a gente vai falar na próxima aula. Eu tenho 1, 2, 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados. Então, todo triângulo, independente do formato, observem que aqui, ó, eles têm formatos diferentes, mas todos eles são triângulos e todos eles possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Agora, nós vamos falar sobre o quadrilátero. Quadrilátero é toda figura que possui 4 lados, como mencionado na aula anterior. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Todas essas figuras aqui, elas são consideradas quadriláteros, porque elas possuem 4 lados. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Além de 4 lados, elas também possuem 4 vértices. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E possuem 4 ângulos internos. 1, 2, 3, 4. Depois nós temos o pentágono. O pentágono, ele é aquela figura que possui 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos.
Então, vamos olhar aqui. Então, nós temos esse pentágono aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Assim como esse e esse daqui também, tá bom? Ah, mas professora, esses dois aqui são parecidos e esse não tem nada a ver, mas é um pentágono. Qual que é a definição? Pentágono é toda figura que possui 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, 1, 2, 3, 4, 5 vértices e 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós temos o hexágono, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Esse é um exemplo de hexágono regular. O que é quando eu falo hexágono, pentágono regular? Significa que todos os ângulos aqui, eles possuem a mesma medida, tá bom? Diferente desse daqui. Esse daqui, ele não é um regular, ele é um hexágono irregular. Por quê? Porque observem que as medidas dos ângulos internos aqui, ó, são todas diferentes. Então, nós temos aqui 3 exemplos de hexágono. Mas qual que é a definição de um hexágono? É toda figura, todo polígono que possui 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. Então, observem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Assim como este daqui também, ok? Depois a gente vai ver um pouquinho da definição dessas duas figuras aqui, tá bom? Quando a gente fala de polígonos convexos e não convexos. Depois nós temos o heptágono, ok? Então, o heptágono é toda a figura que possui 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. O octógono é aquela figura que possui 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Esse é um octógono regular, esses são irregulares, ok? E assim por diante, ok? Você já ouviu falar de modelagem poligonal? Então, o que acontece, né? Ó, vocês assistem desenho animado e nem sabem disso. Então, o que acontece nessa modelagem poligonal? Então, é feito o desenho da estrutura do personagem com o contorno principal. Depois, eles preenchem esse contorno com polígonos. E depois, eles cobrem de colorido. Então, a posição, os polígonos aqui, o formato, o tamanho, vai dar a ideia de movimento para esse desenho animado. Tá vendo? Para quem não sabe onde a gente usa polígono, isso é uma das possibilidades que vocês nem imaginavam. Agora a gente vai falar um pouquinho, desculpem, da definição de retas, ok? Porque a gente vai precisar na próxima aula, então bastante atenção. As retas, elas podem ser paralelas. O que é retas paralelas? Retas paralelas é quando elas não possuem um ponto em comum. Então, eu posso dizer que esta reta AB e esta reta CD, elas são paralelas. Se eu continuasse aqui, ó, elas jamais terão um ponto em comum, ok? As retas, elas também podem ser concorrentes. Então, qual que é a definição de retas concorrentes? Elas possuem pelo menos um ponto em comum, ok? Então, ou seja, elas vão se encontrar. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a reta AB e esta reta CD, elas são concorrentes. Porque se eu continuasse essa reta aqui, ó, elas vão se encontrar num determinado ponto. Elas vão possuir um ponto em comum, ou seja, naquele ponto as duas retas elas se encontram. Então, elas são chamadas de concorrentes. Depois, ela pode ser também, a reta, elas podem ser perpendiculares. Então, qual que é a definição de retas perpendiculares? É quando duas retas se cruzam, ok? E elas formam ângulos de 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus.
Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. Então, o encontro, né, eu posso dizer que essas retas AB e CD, elas são perpendiculares, por quê? Porque ao se encontrarem, elas formaram aqui, ó, ângulos de 90 graus. Obrigada pela participação e até a próxima aula.